Vinde, Espírito Santo, tomai em vossas mãos o meu coração, massageai o meu coração, para que toda a imperfeição que está ali seja diluída e assim eu possa escutar, entender e viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida pelo evangelista São João, capítulo 9, dos versos 1 a 41. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os discípulos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmolas? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e me disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Lhes respondeu: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho,
que dizeis ter nascido cego, como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora ele está enxergando, isso não sabemos. E quem lhes abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhes disseram: porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto do Evangelho, embora um pouco longo, ele quer dizer que somente a luz do homem
é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E que todos nós, pelo pecado da origem, nascemos cegos, somos cegos de nascença. E Jesus Cristo veio para restituir-nos a visão. E quando ele faz aquele barro e coloca nos olhos do cego, significa que precisamos reconhecer a nossa frágil humanidade, a nossa dependência absoluta de Deus. E depois Jesus o manda lavar nas águas da piscina de Siloé. Não é suficiente reconhecer o nosso pecado, a nossa iniquidade, o nosso barro. É preciso que mergulhemos nas águas do Espírito Santo de Deus. Este texto do Evangelho mostra claramente os dois aspectos: o reconhecer-se pecador e necessitado de salvação, e depois mergulhar a nossa cegueira, o nosso mal nas fontes das águas vivas do Espírito Santo de Deus. Também Jesus se revela a este homem. Quando Jesus lhe pergunta: tu conheces o Filho de Deus, o Messias? E ele diz: Senhor, quem é ele? Onde ele está? Para que eu creia. E Jesus disse: tu o estás vendo. Porque Jesus é presença em todos nós. A dificuldade é querer enxergá-lo. E quando Jesus se revela assim, aquele homem diz: eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Este é o caminho da nossa salvação, da nossa verdadeira e autêntica vida preparada por Deus para cada um de nós. Reconhecer o nosso nada. Ir, lavar-se, mergulhar, pedir o Espírito Santo. E depois reconhecer Jesus Cristo como Salvador e prostrar-se em adoração diante dele. Este é o caminho. E quem nos faz reconhecer Jesus? Aquele homem só pôde ver Jesus depois de ter se lavado nas águas de Siloé. Só reconhecemos e vemos Jesus quando nos lavamos nas águas do Espírito Santo de Deus. Que assim seja em nossa vida. Amém.